Olá! Estamos de volta para mais uma semana. É uma alegria para mim mais uma vez poder estar aqui com vocês falando um pouquinho sobre esse tema do empenho amoroso. Agradeço mais uma vez pelo convite. Estamos indo firmes e fortes, semana após semana, meditando um pouquinho sobre esse tema no que diz respeito ao desenvolvimento do nosso relacionamento com Deus. Então, eu tô pensando se eu preciso me apresentar de novo, mas o meu nome é Naná Castilho, acho que vale a pena reforçar, eu não sei como que tá a dinâmica de vocês, se estão mandando sempre os mesmos vídeos para as mesmas pessoas, mas eu sou a Ana Márcia Naná Castilho, sou enfermeira, trabalho como docente na Faculdade de Enfermagem da Unicamp e sou casada com o Luiz, tenho 2 filhos, Esther e João. Escrevo também e mais recentemente falo, mais do que escrevo, no Filipenses 4:8, um ministério voltado para mulheres cristãs de todas as idades, das quais muitas de vocês são seguidoras e entusiastas e recebo muito carinho e encorajamento de vocês. Vamos lá! Falando sobre empenho amoroso, o versículo que vocês escolheram, que temos visto desde a primeira semana, Oséias 6:3. Como precisamos conhecer o Senhor, busquemos conhecê-lo. Ele nos responderá, tão certo como chega o amanhecer ou vem as chuvas da primavera. Nós vimos na primeira semana a importância que é atribuída ao nosso relacionamento com Deus e que esse básico, essa verdade básica e fundamental para a nossa vida cristã não pode ser desprezada nem por um minuto sequer. Nós precisamos desenvolver um bom relacionamento, um relacionamento íntimo e próximo com o nosso Deus. E a forma como a gente faz isso não tem segredo, a gente viu isso, primeiro pedaço na semana passada, é mediante a Bíblia. Nós precisamos valorizar a Bíblia e meditar sobre o seu ensino. Finalizamos a semana passada falando sobre o Salmo 119, 97, 98, que exalta, o Salmo 119 exalta a palavra de Deus, e aqui nós vemos nesses versículos a importância da gente meditar nas palavras de Deus, na palavra do Senhor, na Bíblia, como revelação especial de Deus a nós. A Bíblia nos aponta para Cristo, e se nosso alvo é sermos mais parecidas com Cristo, nós não temos como alcançar isso de outra maneira que não seja mediante o estudo da palavra de Deus. E a ideia deste vídeo, desta semana, é avançar nessa conversa sobre o relacionamento com Deus, pensando que sim, que a palavra de Deus é crucial, é importante, a gente vai voltar nisso, mas a gente precisa falar sobre a adoração que vem do crescimento espiritual. Ou seria o crescimento espiritual que vem da adoração? Acho que tanto faz a forma como você pensar sobre isso. Pensar no relacionamento com Deus significa também pensar em disciplina. E na disciplina que envolve a gente adorá-lo por inteiro, ou adorar a Deus verdadeiramente para ter um crescimento espiritual e buscar o conhecimento de Deus. E uma coisa que é estranha quando a gente pensa em disciplina, ou que a gente pensa nessa questão da gente se esmerar em ter esse relacionamento com Deus, muitas pessoas às vezes torcem o nariz quando ouvem falar disso, porque pensam bastante naquela questão de que, mas como assim? Isso daí é legalismo, eu vivo pela graça, né? Nós vivemos pela graça. E eu acho que aqui cabe uma coisa importante que o pastor Alexandre Mendes, falou em uma das lives que fizemos juntos sobre a suficiência das Escrituras. A gente entrou no assunto da graça e ele disse algo que me marcou muito, que é que graça não é o oposto de esforço, mas que graça é o oposto de merecimento. E eu acho que quando a gente pensa na disciplina que é necessária para o desenvolvimento de um relacionamento com Deus genuíno, a gente precisa se lembrar dessa verdade. Graça não é o oposto de esforço, e sim de merecimento. Então, sim, nós precisamos nos esmerar e nos debruçar com intencionalidade na importância que reside a gente desenvolver um relacionamento com Deus. Então a gente precisa se esforçar sim nisso. Então o objetivo também para nós é de avaliar a qualidade do nosso tempo que é dedicado ao nosso relacionamento com o Senhor. Porque é possível, como a gente vai ver, que a gente gaste muito tempo falando sobre as coisas de Deus, mas não esteja realmente desenvolvendo um relacionamento com Ele. Então a gente precisa avaliar a qualidade do nosso tempo, que nos torna realmente adoradoras dele ou não. Isso vem por meio da leitura da palavra, do estudo bíblico diário, da prática de oração e da intercessão. Como eu disse logo no começo, e foi intencional esse início, eu tenho desenvolvido já um ministério faz um tempo
E isso se intensificou nesse período de isolamento. Eu não fazia lives antes e agora já faço uma live. No começo eram séries diárias, mas agora semanais. E lá no Filipenses 4:8, né? E nessas lives a gente já falou sobre os atributos de Deus, a gente já falou sobre contentamento, sobre os pecados intocáveis e agora a gente está falando sobre a administração do tempo, remir o tempo para viver com sabedoria. E eu vou te falar, isso tem feito com que eu trabalhe bastante para o ministério. Isso tem feito com que eu trabalhe bastante para Deus. Eu estou muito envolvida com isso atualmente, cheia de planos também para isso. E é engraçado quanto eu percebi que é possível a gente estar extremamente envolvida, trabalhando para Deus, mas esquecer de passar tempo com Ele. Então são coisas diferentes. O relacionamento com Deus que a gente está buscando trazer aqui é aquele relacionamento em que nós nos debruçamos ou nós nos sentamos aos pés dele para aprender mais dele. Não falando sobre ele, mas desfrutando da presença dele. É muito importante pensar nisso, porque assim, é fácil quando a gente fala de, precisamos desenvolver um relacionamento com Deus, talvez você até tenha encostado e falou, bom, já tenho, porque eu tenho um monte de ministério e essa conversa deve ser para as pessoas que nem sequer abrem a Bíblia em algum momento da vida, e aí para essas pessoas a gente olha e fala, falta um relacionamento com Deus, falta devoção, falta adoração. Mas e você? E eu? Que temos um ministério, que temos 2, 3, a gente frequenta grupos pequenos pelo Zoom, né, nessa época que a gente está. A gente tem tido o nosso tempo com Deus de forma intencional, não um tempo trabalhando para Ele, sabe? É diferente. E essa foi uma ficha, se a gente ainda usa ficha, que caiu faz pouco tempo para mim. Um tempo com Ele, adorando a Deus, desfrutando da sua presença, buscando conhecê-lo individualmente, lendo a Bíblia, orando, intercedendo. Quanto tempo nós temos passado de fato aos pés de Cristo nos últimos dias? Nós e Ele. Isso é uma coisa que a gente precisa pensar. E quando eu falo a expressão aqui aos pés de Cristo, eu já sei aonde você provavelmente foi, para onde você provavelmente foi. Porque não tem como a gente não lembrar de Maria e Marta, lá em Lucas 10, 41, 42. Porque assim, Marta era produtiva. Quando a gente lembra da história, e ela não estava fazendo coisas para sei lá eu quem, ela estava fazendo coisas para Jesus. E foi nessa cena em que ela fazia coisas para Jesus que ela foi exortada por Jesus de que alguma coisa não estava certa, que ela não estava escolhendo a melhor parte. Então, a gente precisa ser sincera e avaliar o tempo que a gente gasta, porque mesmo que a gente esteja envolvida em muitas coisas da igreja ou coisas que as pessoas da igreja fazem, é possível que o nosso coração esteja em outro lugar, ou esteja adorando deuses que são criados por nós, não adorando a Deus, não desenvolvendo um relacionamento que busca conhecê-lo, como Oséias 6:3 coloca para nós, mas nós estamos adorando ou fabricando ídolos para nós, deuses de uma rotina perfeita, deuses dos nossos ministérios, deuses de grandes conhecedoras da Bíblia, e aí a gente foca a nossa vida nisso. Tão somente nisso. E o resultado é que a gente não dá conta de ficar alimentando esses mini ídolos e esses desejos para sempre. E uma hora a gente vai sucumbir. E aí, como resultado, a gente fica ansiosa, a gente fica preocupada, a gente dorme mal. E será que esse é o resultado de quem escolhe a melhor parte? De quem busca, em um empenho amoroso, desenvolver e buscar um relacionamento com Deus? Para quem está acompanhando a série do Remir o Tempo, isso já é um grande spoiler do que a gente vai tratar no último dia. Porque nós não podemos sair dessa verdade de que é importante a gente perseguir um relacionamento com Deus antes de qualquer outra coisa. Marta não é a única que não escolheu a melhor parte e nem será. Se ela fosse a única, as advertências como essa que ela recebeu, elas não seriam tão comuns na Bíblia. Lá em Lucas 21:34, só para dar um exemplo, a Bíblia diz, o Evangelho de Lucas diz que Jesus disse para nós termos cuidado para que os nossos corações não fiquem sobrecarregados com os cuidados da vida, de tal forma que a gente perca o principal. E nós corremos um risco grande de ficar sobrecarregada com os cuidados da vida quando a gente não adora a Deus por inteiro. E ao invés disso, a gente deixa que os nossos corações fabriquem outros ídolos que não vão nos satisfazer. Adorar a Deus por inteiro, então buscar esse empenho amoroso na busca por um relacionamento com Deus, significa não ter outros deuses diante dele. E isso ele mesmo nos ordena, lá em Êxodo 23. E aí o que significa? Como que eu tenho que avaliar a qualidade do meu tempo com ele? Isso envolve confiança.
Eu consigo avaliar a qualidade do meu relacionamento com Deus quando eu penso o quanto eu confio nele e o quanto eu o honro acima de todas as coisas também. Mas para essa breve reflexão a gente vai pensar sobre confiança. O quanto eu confio nele. E se eu não confio nele, muito provavelmente é porque eu não o conheço. E para que eu conheça, e o objetivo, quanto mais eu conheço, mais eu entendo quem ele é, quem eu sou e o quanto ele é digno da nossa total confiança. Quando eu confio, isso me faz obedecer os seus mandamentos, não importa o preço, porque eu conheço quem ele é, e aí sim eu posso me jogar no escuro, porque eu sei o Deus em quem eu tenho crido. E a confiança é um negócio engraçado, né? Porque eu não sei você, mas eu não tenho nenhum problema em confiar que Deus é poderoso para me salvar da morte eterna. Eu não tenho problema em confiar que Ele é poderoso para me livrar do meu pecado, mas confiar que Ele vai cuidar de mim. Confiar que Ele vai cuidar de mim na criação dos meus filhos, que Ele vai prover o sustento que é necessário quando o marido ou eu mesma perco o meu emprego, quando a situação econômica é instável para os empreendedores no país. Isso já é muito mais difícil, né? E aí a gente fica ansiosa, a gente fica irritadiça porque a gente quer ter o controle das coisas que a gente na verdade não consegue ter. E tudo isso mostra que sim, a gente tem falta de confiança na capacidade que Deus tem de prover as minhas necessidades. Por isso, no empenho amoroso, quando a gente desenvolve ou busca desenvolver esse relacionamento com Deus, a gente precisa parar de ficar tentando dar os nossos jeitinhos e fabricar ídolos que possam satisfazer isso, mas sim adorá-lo por inteiro, não ter outros deuses diante dele. E nós só vamos conseguir adorá-lo por inteiro quando nós confiarmos nele. E nós só vamos confiar nele de forma restrita quando nós o conhecermos. Então não tem para onde, a gente sempre volta para o ponto inicial. Nós precisamos conhecê-lo. O ciclo é vicioso se a gente não coloca Deus no lugar certo e a gente não o adora por inteiro. A gente busca satisfação em algo que não nos satisfaz e porque isso não nos satisfaz, a gente busca satisfação em outra coisa e outra e outra e outra. Nós sempre vamos tentar criar alternativas no nosso coração para dar conta de preencher algo que só Ele pode. E aí, como essas coisas criadas não conseguem, eu me frustro e frustrado eu busco novos ídolos, a não ser que eu coloque Deus no seu lugar. A não ser que eu busque conhecê-lo e Ele responderá. Ele responderá. E aí, sabe de quem que é impossível também não lembrar quando o assunto é confiança? Abraão. Gênesis 22, vamos relembrar a história? Abraão recebeu uma promessa de que ele seria pai de uma grande nação. Esperou muitos, muitos anos até que essa promessa finalmente se cumpriu. Isaac nasceu. E eis que de repente Deus vira para ele e pede o inimaginável. Vai lá e sacrifica o seu filho. Hã? O filho da promessa? Alguma coisa deu errado aqui, não é possível. Deus não ia pedir isso para ele. Ele poderia ter pensado qualquer coisa, ele podia ter se recusado, onde já se viu? Esse filho é meu, é a promessa, eu vou me agarrar nele. Mas o que Abraão fez? Ele foi. Possivelmente a coisa mais difícil que ele já tinha feito e ele fez. E lá em Hebreus 11 a gente vê o tamanho dessa confiança. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e por isso ele obedeceu. Hoje a gente vê a história já sabendo o final. A gente sabe que, fica tranquilo, Isaac tá lá, Abraão tá subindo lá com Isaac, mas vai chegar o cordeirinho, fica de boa, não se apavora. Mas na época, Abraão não sabia. Ele não sabia de que se seria um cordeiro enviado para o sacrifício, mas o que ele sabia era que Deus tinha feito uma promessa. E se ele prometeu, ele vai cumprir. Como seria isso? Abraão não fazia a menor ideia. Não cabia para ele saber. Ele confiou e obedeceu. E ele confiou porque ele conhecia. Que exemplo! Que exemplo! Abraão amava o seu filho, mas ele amava Deus ainda mais. E isso é adoração por inteiro. É por isso que a gente precisa atender o chamado escrito lá em Oséias, para a gente buscar conhecer a Deus e usar a palavra de Deus como nosso principal instrumento para isso. Isso é adoração por inteiro, não ter outros deuses diante dele, obediência irrestrita e agradar-se do que ele faz. A gente só consegue isso quando a gente livra o nosso coração de preocupações e sobrecargas dessa vida e a gente gasta tempo com ele, não fazendo coisas para ele. Isso é uma coisa que tem mexido muito comigo. Não é fazer coisas que ele gosta, é fazer coisas com Deus, tempo com ele, intimidade. Então, para hoje, já estou ultrapassando um pouco o meu tempo para essa semana, mas nós não devemos ter nenhum outro Deus além de Deus. E a gente só pode fazer isso quando a gente o conhece mais e mais. Isso envolve disciplina, isso envolve perseverança, isso envolve
esforço. Nós não merecemos, mas Ele já fez por nós. E porque Ele já fez por nós, a nossa parte é adorá-lo, buscar conhecê-lo, reverenciá-lo por quem Ele é e buscar ser cada vez mais parecido com Cristo. É preciso conhecer, é preciso parar, estudar, ler, orar para então adorar. A resposta de Abraão só foi possível porque ele conhecia o Deus que ele tinha. Isso é adorar a Deus por inteiro. Não deixe que nada tome o lugar de Deus na sua vida. Não tem outros deuses diante dele. Veja, deuses até lícitos, deuses de um bom ministério, mas não coloque isso no lugar de Deus. Confie como Abraão confiou, que ele irá cuidar de todos os detalhes da sua vida e escolha a melhor parte, crescer no conhecimento e na comunhão com Deus. Que a gente repense se precisa colocar as coisas nos devidos lugares para a gente adorar a Deus por inteiro. Que essa seja uma semana de avaliar isso, avaliar a qualidade do nosso tempo com Deus. O que a gente faz quando a gente diz que tem o nosso tempo com Deus? Que seja de fato para adorá-lo, para orar, para interceder e para meditar na palavra de Deus. E na próxima semana, para encerrar essa série de vídeos, a gente vai falar sobre o quanto é benéfico que a gente faça isso também na companhia de outras pessoas. Um empenho amoroso na busca de um relacionamento com Deus, encorajando umas às outras a crescer nesse relacionamento com Cristo, tá bom? Um beijo para vocês, boa semana e até a próxima. Tchau, tchau!